da velha criatura que Deus quer mudar para levar você para um patamar diferente, um patamar mais alto. E às vezes a gente se acostuma a viver do mesmo jeito, com os mesmos velhos hábitos, falando mal das pessoas como se isso fosse normal. E a gente se acostuma. A gente se acostuma com isso, se acostuma em viver uma vida mediana, quando Deus ele quer nos viver uma vida extraordinária e abundante. Porque foi isso que ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Essa é a proposta do Senhor. Foi esse o preço que ele pagou lá na cruz para nos dar uma herança, um futuro, uma esperança. Então o arrependimento de obras mortas é uma mudança de mente através da palavra de Deus, certamente. Através dessa dedicação que nós precisamos ter se nós queremos fazer parte dessa obra, se nós queremos ser cooperadores de Deus para que essa obra aconteça em nossas vidas. Qual é a minha parte? Qual é a sua parte? Irmãos, nós precisamos semear a palavra, regar a palavra em nossa vida. Nós precisamos mergulhar na Bíblia, no Novo Testamento, ali nas coisas que o Senhor revela ao nosso respeito, na nova aliança. Quem nós somos em Cristo Jesus, o que a Bíblia diz que nós somos, o que a Bíblia diz que nós temos, o que a Bíblia diz para onde nós iremos. Nós precisamos estar craque nisso, precisamos mergulhar fundo. Se você abrir a Bíblia lá em Colossenses, capítulo 3, traz um exemplo disso que eu estou dizendo aqui, de uma forma muito clara. Abre lá, Colossenses, capítulo 3. Vou abrir aqui também junto. Vamos ler a partir do versículo... A partir do versículo 1, olha só. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se. Então, presta atenção. Dediquem-se. Precisamos de dedicação. Então, estamos aqui aprendendo qual é a nossa parte no processo de arrependimento. Primeira coisa, a gente precisa ser dedicado. Dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem. Então, vamos lá. Dediquem-se, pensem. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Vocês estão percebendo aqui, esse é o processo do arrependimento, essa renovação. A obra que Deus quer fazer em nossas vidas passa por uma renovação de mente, para que a gente abandone as velhas ideias e as velhas práticas, consequentemente, para nos revestir do novo, irmãos. Deus tem algo novo nas nossas vidas. Deus tem uma nova pintura. Deus tem uma nova, um novo tratamento ali, para que a nossa vida seja uma vida em ordem, uma vida bela, uma vida bonita, conforme Isaías 40, onde as coisas são endireitadas pela mão do Senhor. Só que nós precisamos nos dedicar em dar ao Senhor aquilo que Ele precisa para dar crescimento. Deus não dá crescimento a algo que não existe. Deus só dá crescimento a algo que existe. Seja uma semente, seja 5 pães e 2 peixes. Precisa existir algo para que Deus possa colocar o seu poder e multiplicar e dar crescimento a alguma coisa. Então cabe a nós nos dedicarmos a buscar no Senhor a palavra que nos mostra quem nós somos. A palavra que nos mostra quem nós somos agora. Como nós falamos aqui, o conhecimento, a imagem do seu Criador. O Senhor ele quer se revelar a nós de uma maneira, irmãos, que nós vamos entender quem nós somos como filhos de Deus. Qual a imagem que Deus nos fez do início e que se perdeu ao longo do caminho. E é uma obra
que é de responsabilidade de cada um aqui com a sua própria vida. Cada um sabe o que carrega. Cada um sabe as suas fraquezas. Cada um sabe os seus pontos fracos. É nessa área que você tem que se dedicar e dar ao Senhor tudo aquilo que Ele precisa para mudar a tua vida. Então se aplique, dedique-se, pense nas coisas que são do alto ao seu respeito. Seja um cooperador do Espírito Santo na obra que Ele quer fazer em você. E confia, irmãos. Confia, porque o lugar que o Senhor quer te levar é muito melhor e muito maior do que você possa imaginar. É incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que você esteja se contentando com esse mundo. Nada se compara à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando Deus ele fala isso, irmãos, quando a palavra de Deus nos fala que a vontade de Deus, que Ele quer se revelar a nós, após o processo de renovação e de transformação, é boa, perfeita e agradável, a gente não tem ideia do que isso significa, porque para o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, o universo, praias, ilhas maravilhosas, dizer que algo é bom, perfeito e agradável, é que algo é tão muito maior e melhor do que a gente pode imaginar. Não tem como a gente pensar, mas apenas confiar e se dedicar, porque aí você vai descobrir o que é isso. Na sua vida, na sua história, em tudo, em todas as áreas da sua vida. O Senhor está fazendo uma obra em você, porque Ele tem um plano para executar na sua vida e através de você. E esse plano é que vai trazer alegria plena no nosso coração. A Bíblia fala lá em Salmos 25:12. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ou seja, qual é a pessoa que ouve a voz do Senhor e obedece e confia? A Bíblia fala que a alma dessa pessoa viverá em plena felicidade e a sua descendência herdará a terra. Olha que promessa maravilhosa. Nós falamos isso aqui na quarta-feira, se eu não me engano. Então é uma promessa de Deus para todos aqueles que confiam, que se entregam a essa obra de reforma. O arrependimento é essa mudança. É uma mudança que ela só vai ser possível se você realmente chegar a acessar a ideia nova, o conhecimento do novo, o conhecimento da imagem daquele que te criou. É comparar, sabe? Às vezes as pessoas usam esse exemplo. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus falaria isso? É um bom ponto de partida. Mas, irmãos, a Bíblia está aqui para cada um de nós. É só você ler aqui Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, está tudo aqui. A Bíblia está falando, está revelando quem nós somos em Cristo Jesus. Né? Então, em nome de Jesus, se dedique. Arrependimento é mudança de mente, a partir de uma ideia nova. E essa ideia nova, a sã doutrina, a ideia verdadeira que liberta, que cura, que restaura e que nos aproxima da glória de Deus, é a palavra de Deus. Ela é a verdade, irmãos. Não tem uma ideia minha, não tem uma ideia desse mundão aí que tem tanta coisa, é filosofia, isso, é aquilo, é jeitinho de falar bonito, mas é a palavra de Deus, simples assim. Você sabe qual é o cômodo da tua vida que precisa de uma restauração urgente. É tanta coisa, irmãos, porque se a gente for fazer tudo, às vezes a casa cai. Então, de repente, você precisa priorizar. Identifique na tua vida qual é sua maior fraqueza hoje, qual é o pecado que ainda tem te dominado, qual é a área que você ainda tem caído. E busque na palavra de Deus quem você é agora em Cristo Jesus. Busque agora o conhecimento daquele que te criou. Como que Deus é? Qual é a essência de Deus a respeito disso? E aí você vai meditando nessa palavra, vai renovando a sua mente com ela, e aí é um processo que vai acontecer e que nós queremos aqui trazer em nome de Jesus. Obras mortas, né? A Bíblia fala sobre o fundamento do arrependimento de obras mortas. Então, se nós juntarmos então o significado de arrependimento, que é mudança de mente, junto com obras mortas são as obras da nossa carne. São as obras que não produzem vida espiritual na vida de ninguém. É só perda de tempo. É só ou perda de tempo ou pecado que contamina cada vez mais a nossa essência. Então, as obras mortas, as quais o Senhor tem nos chamado para que a gente se arrependa, mude de mente em relação a elas, é exatamente o que nós lemos em Colossenses agora. Né? Alguns exemplos ali: imoralidade sexual, impureza, ira, maledicência, tudo que a gente leu aqui faz parte desse rol de obras mortas. São obras que não produzem vida.
São obras que corrompem, que matam, né? Que não gera nada de bom na vida de ninguém. São coisas da velha criatura. São essas obras mortas, são as ideias erradas a respeito de quem nós somos e de quem Deus é e de quem as pessoas são, que nós precisamos então trabalhar. Como eu falei, é um fundamento. Você vai ter que cavar, você vai ter que plantar, você vai ter que regar, até que isso seja transformado na sua vida, em nome de Jesus. Né? Nós vamos trazer aqui o ensino da fé, que vai ser o par com o arrependimento, é onde nós usamos para executar essa obra também. Mas, a princípio, nós precisamos entender o que precisa ser mudado no projeto. O arrependimento é o projeto da nossa vida. É nós enxergarmos a nossa vida ainda sem colocar a mão na massa, vamos dizer assim. É você olhar para aquela casa, voltando a esse exemplo, e primeiramente você ir para o computador. Sabe, você tem ali a planta da casa, você tem ali todos os quartos, e você vai primeiro no projeto. Você altera primeiro a ideia. Você altera primeiro, você identifica aquilo que precisa ser mexido, aquilo que precisa ser transformado. Então o arrependimento é esse passo anterior. É o projeto, é a ideia, é na mente. Se você não mudar a tua mentalidade, como nós falamos aqui, você pode tentar fazer muitas coisas exteriormente, até com boas intenções. Mas é questão de tempo, você volta a fazer tudo do jeito antigo, porque a mentalidade não mudou. Você não trabalhou na mente, você não meditou na palavra, você não foi convencido de que realmente aquela ideia que você praticava, ela estava errada aos olhos de Deus. Você ainda não se convenceu inconscientemente. Isso precisa estar no coração, irmãos. Ela começa na mente, mas essa mentalidade ela vai e ela desce ao coração para que se torne parte de quem você é. E o Espírito Santo opera com poder nessa mudança. Ele faz essa obra. Quando nós nos dedicamos, pensamos nas coisas do alto, pegamos a palavra de Deus e começamos a meditar nela de dia e de noite, começamos a declarar ela sobre as nossas vidas. É nesse processo, que envolve a fé, inclusive, que o Espírito Santo vai dando crescimento. A transformação vai acontecendo e é questão de tempo. Você se vê diferente. Você se vê mais parecido com Jesus. A glória de Deus se manifesta. Você é transformado e você vive mais um pedacinho da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a tua vida. Então vale a pena esse trabalho, mas nós precisamos trabalhar, irmãos. A gente fica parado, a gente quer descansar muito, a gente quer ler a palavra uma vez na semana e descansar 6. Quanto tempo você acha que vai levar uma obra que o pedreiro vai lá uma vez na semana na sua casa? Uma obra que levaria talvez uma semana, leva 1 ano. Então, na minha vida e na sua vida também, a velocidade, o progresso, a qualidade daquilo que está sendo feito nas nossas vidas depende do nosso empenho, da nossa dedicação. Se realmente queremos viver o plano de Deus, estamos dispostos a realmente sacrificar a nossa vida, trabalhar duro para isso, nos dedicar, você pode ter certeza que você vai ver o resultado. Porque a parte de Deus nunca falha. É a nossa parte que sempre falha, mas a de Deus nunca falha. Mas Ele espera a nossa parte, para que Ele faça a parte dele. É um trabalho em conjunto. O homem rega, o homem planta, mas é Deus que dá o crescimento. Mas sem a semente não há crescimento, irmãos. Como é que Deus vai abençoar um nada? O que vai crescer de nada? De eu parado, olhando para a nuvem, esperando a vida passar e a vida mudar. Ah, as coisas vão mudar. Vai mudar como? Se eu estou de braço cruzado e se eu não estou fazendo nada. Então nós precisamos ter uma mentalidade, né, de trabalhar mesmo, de nos dedicar, de nos empenhar nessa obra que vai valer toda a pena. Então as obras mortas são obras da carne, são obras mortas que o pecado colocou em nós, são pecados cometidos e não confessados. Sabe, é essa situação que eu mencionei aqui de pessoas que acabam se conformando com práticas carnais e não estão nem aí, está tudo bem, não tem problema, não dói. Coração impenitente, coração duro, vai endurecendo. E você vive uma vida mediana, porque você não permite que Deus opere na sua vida a transformação que te levará a viver a vontade dele perfeita. Então nós ficamos parados, vivendo a vida. E passam-se anos, 10, 20 anos e a gente não mudou nada. Estamos a mesma coisa.
Mas em nome de Jesus, irmãos, esse é um chamado do Senhor para que a gente venha arrepender-se. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Olha, coloca a mão no arado. Trabalhe aí na sua vida para que Deus possa usar você como instrumento na vida de outras pessoas. Mas permita que Deus faça a obra em você. Sabe, no Casados para Sempre tem um crachazinho que a gente recebe quando começa, que é estamos em obra. Né? Mas isso vale para nós aqui, ó, na vida. Não só no casamento, em todas as áreas da nossa vida. Né? Na nossa alma, no nosso corpo e no nosso espírito estamos em obra. E essa obra é maravilhosa, mas depende da nossa dedicação em buscar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, ser conhecedor da palavra, irmão. Você precisa ler mais a Bíblia, você precisa entender mais as coisas do alto, os pensamentos de Jesus. Na palavra de Deus fala, nós temos a mente de Cristo. É essa mente que nós precisamos beber, é dessa fonte que nós precisamos nos alimentar para mudar, para comparar aquilo que nós estamos aprendendo com a palavra de Deus com aquilo que nós estamos vendo operando na nossa vida. Como que eu estou pensando a respeito do feminismo, por exemplo? Eu tenho uma opinião formada? Eu abracei a ideia que o mundo transmite? O que a Bíblia diz a respeito disso? Sabe, é ali que você tem que entrar, é dessa fonte que você deve beber como cristão, é lógico, essa palavra é para cristãos. É para aqueles que falaram um dia, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Então, a partir desse momento, nós fizemos uma aliança. Assumimos um compromisso. Né? Nós temos um compromisso com Ele agora, irmãos. E esse compromisso passa por isso, de nós fazermos morrer a nossa natureza terrena e nos revestirmos do novo, segundo o conhecimento daquele que nos criou. Então nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer os valores do céu que Ele trouxe para nós, Ele revelou para nós. Ele, Jesus, é a imagem expressa do Pai. Ele revela o Pai para nós. Olhamos para Jesus, olhamos para nós mesmos. E sabemos aonde nós estamos e aonde nós devemos chegar. Ele é o alvo, Ele é a referência. E a palavra dele nos traz os detalhes do que isso significa. Então, o que nós devemos fazer? Como é que eu coloco em prática o arrependimento? Como é que eu sou renovado na minha mente? Como é que eu sou transformado, irmãos? Existem algumas coisas aqui que você pode praticar e que vai te ajudar nesse processo do arrependimento, para você fazer isso continuamente. Lembre-se, a obra não para. A obra será até o fim. Só que os resultados dessa obra elas não vão acontecer apenas no fim. Elas vão acontecer na medida que você vai sendo renovado. Você vai descobrindo cada vez mais da vontade de Deus na sua vida. É gradativo. Então é uma mensagem carregada de esperança, porque não é uma esperança longínqua, só lá na eternidade. Tem sim a promessa da eternidade, mas também tem a promessa de nós vermos a glória de Deus aqui na terra à medida que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, da velha ideia para a nova ideia, para a velha criatura para a nova criatura, em nome de Jesus. Então o que nós devemos fazer? Primeiro, comunhão com a igreja. 1 João 1,7 diz assim, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tiago 5,16 confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Hebreus 10,25 não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Então, comunhão com a igreja. Nós precisamos andar juntos, irmãos. Nós precisamos estar aqui para ser exortados, porque a palavra do Senhor ministrada, ela muitas vezes fala conosco no lugar que a gente, às vezes, não quer ver. Que nós, por conta própria, não está indo lá na palavra e não está entendendo o que Deus está falando conosco, a área escura que Ele está iluminando e está revelando que precisa de uma reforma nas nossas vidas. Então Deus usa muitas vezes outras pessoas para nos abrir os olhos. Então a igreja é fundamental nisso, andarmos juntos, em comunhão e ter um coração ensinável, ter um coração admoestável, que nós possamos ouvir uma palavra do Senhor, uma repreensão do Senhor, uma disciplina do Senhor e não sair daí, sabe, com mimimi. Pelo contrário, agradecendo ao Senhor porque Ele nos ama. Porque o Pai corrige a quem ama. Amém?
em nome de Jesus. É importante nós termos essa capacidade de fazer juízo de valor, de julgar as coisas, de analisar as coisas, irmãos. Mas se nós não abrirmos a possibilidade que nós estamos errados, se nós formos orgulhosos ao ponto de que nós sempre temos a razão, nós não saberemos e não ouviremos os outros, não daremos lugar para que Deus possa mudar na nossa mente. Fica a cabeça dura para sempre ali, não muda. Eu penso assim, eu sou assim e acabou. Em nome de Jesus, isso vai cair por terra, porque a Bíblia fala que o reino de Deus é para pessoas que são como crianças, ensináveis, humildes, que sabem que precisa aprender com quem é mais velho, com quem é maior, com quem sabe mais. Né? Deus, Ele quer nos ensinar, meus amados. Então, abra mão desse pensamento de que, eu sei, eu posso, só eu falo. Vamos parar para ouvir um pouco. Então, a comunhão com a igreja, ela é fundamental. E o segundo item que é importante para você ir praticando, e a gente pode realçar isso, né, na próxima semana, é a confissão de pecados que nos conduz ao arrependimento. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, eu deixo para vocês, para a gente fechar. Peça ao Espírito Santo de Deus te conduzir ao arrependimento, irmãos. Peça para Ele te mostrar quais áreas da sua vida que precisam de uma reforma mais urgente, para você viver lugares novos em Deus, que Ele quer te colocar. Em nome de Jesus, não se conforme, não se contente em ficar no mesmo lugar na sua vida. Sabe, mais um ano se passa e nada muda na sua vida nem à sua volta. Não, em nome de Jesus, faça a sua parte e Deus não vai te desapontar. Em nome de Jesus. Aleluia. Peça ao Espírito Santo para Ele te mostrar, para Ele te convencer do pecado. E ao identificar o pecado na tua vida, confesse, fale, o pecado tem nome. Não fique calado, confesse e coloque em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós ficamos muitas vezes parados, irmãos, porque a gente não coloca em prática aquilo que a Bíblia nos fala. Aí a gente peca e não confessa o pecado. Parece que nada aconteceu, fica triste por um momento, levanta, sacode a poeira e segue a vida. Daqui a pouco, a mesma coisa, ou outras coisas. E a gente não vai aos pés do Senhor, não confessa o pecado, fala: Senhor, eu pequei, eu fiz isso, isso e isso. Me purifica, Senhor Deus, me lava, em nome de Jesus. E retratar, pedir perdão se for necessário, chegar na pessoa, perdoar. Tudo isso, irmão, faz parte desse processo de arrependimento de obras mortas, para que o velho saia e o novo cresça em nós. E aí, como foi lido lá no começo, e a gente encerra aqui, a glória do Senhor será revelada na sua vida, em nome de Jesus. E você viverá a vontade perfeita dele para você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse tempo precioso, pela tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a estabelecer esse fundamento em nossas vidas, o arrependimento de obras mortas, a mudança de mente em relação a toda a ideia carnal, a toda a obra do pecado que ainda tem operado em nós. Mesmo nós tendo feito a aliança, Pai, com o Senhor, nós estamos num processo, nós temos entendido isso, mas nós queremos nos dedicar, Pai. Queremos nos dedicar mais. Queremos obter mais as sementes que são a palavra do Senhor, Pai. Pegar as sementes, plantar e regar todos os dias na nossa vida, a fim de que sejamos transformados na Tua imagem, a fim de que possamos, Pai amado, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, aprender mais dEle, para viver como Ele, para pensar como Ele e para glorificar o Teu nome, Papai, como Ele fez e nos deixou o exemplo para seguirmos as Suas pisadas. Assim, meu Deus amado, ajuda cada um de nós, cada um dos meus irmãos, a identificar em suas vidas quais áreas estão tortuosas, quais vales precisam ser levantados, que estão lá embaixo, feridas, Pai, autoestima, coisas que muitas vezes nós acabamos deixando e desistindo. Pai, mostra-nos aquilo que precisa ser abatido, que está muito elevado, orgulho, coisas que estão muito elevadas, Pai. Nos mostra para que essas coisas venham abaixar. Pai amado, aplana os nossos caminhos. Não importa a origem,
Mas, Senhor, trata na raiz. Revela a nós aquilo que o Senhor, Pai, sabe que é a nossa dificuldade, que tem nos atrapalhado na nossa caminhada. Às vezes nós nos dedicamos muito em alguma coisa, mas aí a gente tropeça no mesmo lugar. Ajude-nos, Pai, a limpar, a preparar o caminho do Senhor, para que o Senhor possa nos ter como instrumento em Tuas mãos, para ser uma bênção na vida de outras pessoas, para sermos uma luz nesse mundo e um sal nessa terra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vão na paz, em nome de Jesus. Aleluia.